Pode se sentar. Esté, capítulo 8. Pagar pelo menos salgado para nós aí. Amém. Glória a Deus. Muito feliz por cada um de vocês. Se alguém falar o contrário, é mentira. Menos que os corintianos, mas Jesus há de salvar. Pois é, de vez em quando eu peço o hino do tricolor, mas não sai nunca. Mas amém. Capítulo 8, amém? Hoje tem ceia, glória a Deus. Ceiamos na divisa hoje, cara, pensa numa graça de Deus na divisa hoje. Quebrantado o coração ali, algo tremendo, tremendo. Capítulo 8, versículo 2 e 3. Eu não vou reler, mas eu quero trazer para vocês onde havia um plano, havia um projeto da parte de Deus com aquele povo que estava perdido, desnorteado. A Bíblia mostra que houve um desentendimento entre o rei e a sua rainha. Houve um desentendimento, uma falta de compreensão, uma falta de comunicação do rei e da rainha. E a rainha, então, ela se sentiu na condição e na autoridade de rejeitar um pedido do rei. Aqui eu começo a minha ministração lembrando a você que nós somos a noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E a igreja, ela não pode ser feminista. A igreja, ela tem que se balizar sendo feminina. Ela tem que estar adornada, bem amparada, muito cuidada, muito bem vestida. A igreja, ela não pode ser uma igreja de exposição, ela não pode mostrar os seus dotes, a sua beleza de uma forma exacerbada, mas ela tem que ser sensível e cuidadosa. Ela tem que estar delicada e atenta à ordem e às orientações do noivo. A Bíblia me ensina que as mulheres, elas devem ser submissas ao seu marido. E a submissão não tem nada a ver com um vínculo empregatício. Se você, mulher, tem sido doutrinada pelo seu marido como uma empregada, eu sinto lhe informar, mas ele acabou de fazer uma contratação gratuita de uma pessoa que talvez tenha feito muitas funções sem nenhuma contribuição, sem nenhum benefício. Não é isso. Mas ser submissa é estar atento à voz daquele que é cuidador, que é orientador, que faz a defensoria, que tem um zelo. E assim então, nós, noiva, mulher de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós temos uma responsabilidade de estarmos atentos e doutrinados à voz do Senhor, atentos à voz do noivo, entendendo o falar e o agir e as vontades dele. Estar submisso é isso, estar atento, estar junto. E a palavra me ensina que lá, nesse caso, o rei estava fazendo uma grande festa, celebrando e mostrando aos seus amigos quem ele era, as suas conquistas, as suas feitorias. Ele estava celebrando e se alegrando com aqueles que eram amigos do rei. Porém, a palavra me ensina que a noiva, ou melhor, a rainha, ela também entendeu que ela tinha por direito executar uma festa. E sim, a rainha, ela tinha direito de celebrar com as suas amigas, de bem me dizer e mostrar os seus bens, os seus dotes, os presentes, todos o ouro, todos os adornos que o rei estava manifestando a ela. Ela estava mostrando a sua coroa, os seus braceletes, os seus colares e todo o reinado que o rei havia dito: olha, isso nos pertence. Porém, em um dado momento chegou uma ordem: eu quero a presença da rainha aqui. Eu quero a presença da rainha na minha sala. Eu quero a presença da rainha na minha festa. E aí que às vezes nós, por estarmos vivendo a melhor etapa ou fase da nossa história, por estarmos alcançando aquilo que talvez há 5 ou 10 anos era inalcançável, entendemos que não temos mais obrigação com o nosso noivo, entendemos que não temos mais obrigação com o nosso rei, porque outrora as nossas carências e necessidades, o nosso choro, o nosso pranto, era no
pó, era orando, era prostrado, era de joelhos, clamando ao Senhor: Pai, me responde. Deus entra com provisão ou providência na minha causa. Outrora, madrugadas eram cruzadas até o amanhecer, com choro, pranto e entrega. As idas na igreja não eram periódicas, mas eram constantes, firmes, com dor, com fraqueza, às vezes frieza, às vezes enfermidade, às vezes com uma palavra de maldição liberada pelo marido, por amigos, amigas. Tola, o que você está fazendo na igreja? Você é um babaca, você é um tolo, uma tola. Vai dar dinheiro ao pastor? É sempre as mesmas frases. Mas você estava ali firme como noiva, dizendo: amado meu, eu te amo, eu preciso de ti. Você não tinha discernimento na palavra, mas amava a palavra e fazia questão de carregá-la debaixo do braço, dizendo: agora eu sou a noiva de Cristo. Não sabia o que era faltar um dia na presença de Deus. Não sabia o que era faltar um dia de culto. O seu prazer era chegar primeiro e sair por último. Havia prazer na noiva, zelo na noiva, porque talvez era o início de todas as coisas, era o primeiro amor. O carro era pé, era poeira no pé, era saltos e saltos estragados. Era muitas vezes uma dificuldade onde vinha com fome e voltava sabendo que não teria quase nada para se alimentar. Era ouvir uma palavra de maldição na saída e 2 na entrada. Quantas pessoas já foram agredidas fisicamente, moralmente e emocionalmente, porque se declararam cristãs, porque aceitaram Jesus, porque em um dito popular, passaram para a lei dos crentes. Dane-se, passei mesmo. Muitos tiveram que se descaracterizar. Tire os seus brincos, seu batom, o blush. Tire o pincel preto que passa no cabelo do olho. Pare de pintar o cabelo e faça um coque horroroso e tente ficar a pessoa mais feia do mundo. Mesmo assim, a sensualidade feminina ainda exalava beleza. Desça do salto e calce uma rasteira. Tire a calça e põe uma sandália. Coloca a camisa e põe um casaquinho pela frente. E nada lhe desabilitou do caminho de salvação. A Bíblia talvez ela era mais desgastada por fora do que por dentro. Porque ao mesmo tempo que todos os dias carregava para a igreja com afinco e alegria, o que hoje não é mais necessário, porque você coloca o seu celular como representação daquilo que é a sua doutrinação de fé e prática. Por dentro talvez ainda existiam páginas coladas pela falta da leitura, pela falta da busca daquilo que poderia ser a mudança da sua história. A noiva se sentiu atraída pelo noivo e faria qualquer coisa por ele. O quê? Vai ter um jejum? Eis-me aqui. E o que é um jejum? Vai ter uma vigília? Eita glória! Virava a noite. Fazia questão de chegar em casa 6 horas, 7 horas da manhã. Sabe por quê? Porque outrora eu estava na festa, eu era a primeira a chegar e eu só saía com o lixo. Mas agora, oh meu Deus, a vigília vai até meia-noite. Será que não pode fazer uma meia vigília de 9 às 10? O que? Jejum? Ah, não posso, porque eu tenho que tomar o meu remédio de pressão. Eu tenho que tomar o meu remédio de dor de estômago, de ansiedade, porque eu estou um pouco depressiva. Eu agora tenho uma dieta, porque eu estou na academia. Eu visto calça coladinha e camisa coladinha, porque agora o crente pode.
E quando o noivo se dedica a chamar o meu nome, quando o noivo se dedica a mover de madrugada e me inquietar, eu viro de todos os lados e, se possível, eu tomo um remedinho natural ou umas gotinhas daquele que derruba qualquer pessoa. Porque eu não quero ouvir a voz do meu mestre me chamando pela madrugada. Aquela rainha, ela entendeu que ela não deveria ir. E os soldados diziam: o rei te chama. Mas os benefícios do reinado, o ouro, a prata, o status, o valor, quem ela era, talvez a demonstração acalorada na intimidade do rei para com a rainha, fez com que ela entendesse que ela tinha poder e domínio sobre o rei. Mas eu quero te dizer que o homem, ele tem uma concepção de quem ele é. E Deus, ele não se declara a não ser dizendo: eu sou. Eu sou. Ele é o Yeshua, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Não houve ninguém na face da terra ou dos céus que pudesse aconselhar ele em nada do que ele executou. No concílio para determinar a produção do homem, ele não pediu conselho, mas ele declarou: façamos. Ele é Deus. E às vezes nós entendemos que pelo tempo da graça, onde aparentemente pode-se tudo, beba e vá para a igreja. É só um vinhozinho. É só uma ida no festival de inferno de manhã. Porque os demônios que estão sendo cultuados de manhã, eles são diferentes dos demônios que são cultuados à noite. Não é só de tardezinha. Não, eu não vou nem comer nada, eu só vou lá para ver. Eu vou lá só para dar uma olhadinha, uma espiadinha. É a pornografia, são tantas outras coisas que trazem uma submissão à noiva, dizendo: agora eu tenho status, eu já recebi palavra profética, eu já recebi uma declaração de amor de Deus, falando: olha aqui, minha serva, eu sou contigo. E dentro disso, começamos a elevar o nosso nível e esquecer que o rei continua sendo o rei. Aquela rainha, ela entendeu que ela tinha um certo poder sobre o coração do rei. E ela deu uma declaração: diga a ele que eu não vou. E muitos hoje estão dizendo isso a Deus. Diga a Deus que eu estou muito cansado hoje. Eu estou cansado de manhã, de tarde e de noite. Diga a Deus que eu preciso enriquecer, então eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Diga a Deus que eu preciso cuidar do meu carro novo, do meu helicóptero, da minha fazenda, da minha rocinha, da minha chácara. Eu preciso cuidar do meu filho, da minha filha, do meu casamento. Eu preciso cuidar dos meus parentes. Eu preciso cuidar do meu empreendimento. Mas a Bíblia me ensina que Deus deu um pequeno exemplo do que vai acontecer muito em breve. A Bíblia declara: casavam-se e davam-se em casamento. Casavam-se e davam-se em casamento. Casar e dar-se em casamento são todo o percurso do ser humano. Casar, namoro, relacionamento, noivado, apresentação, família, preparativos. Eu estou muito ocupado me preparando. Eu estou muito ocupado realizando, escolhendo minha casa, meu apartamento, escolhendo os convidados, escolhendo quem vai ser meu amigo, quem não vai ser, escolhendo o nome do meu filho, se vai se chamar Enzo ou o quê? Gael. Não tem mais Geraldo, acabou as Lúcia. Alguém conhece uma Juliana nova? Alguém conhece uma Juliana velha? Acabou. Eu não estou dizendo nem estou dizendo A. Casavam-se e davam-se em casamento. Casar, relacionamento, sexualidade, trabalho, formação, metas, empreendimentos. Eu não tenho mais tempo para Deus. E a Bíblia me ensina que aquele homem, aquele rei, foi ferido pela sua amada. Nós, como noiva, temos ferido o coração de Deus.
Nós, como noiva, temos valorizado mais a nós mesmos do que quem Ele é. E observe que uma das coisas que mais mexe com Deus é quando o homem coloca uma imagem, uma escultura como seu Deus e seu Senhor. E sabe qual é a imagem e escultura atual? Não é a de Paulo, a de Pedro, a de João, a de José, não. Esses estão ultrapassados. Não é de Ogum, não é de Oxum, não é de Pombagira, não. Esses agora estão sendo cultuados em praça pública, estão sendo cultuados nas avenidas. Inclusive estão todos convidados para o dia 13 agora lá em São Paulo. Agora, o principal, Deus que está sendo adorado pelos cristãos, estão diante dos espelhos. Você chega diante do espelho e você encontra aquela pessoa que você está reverenciando. Investimos mais no nosso cabelo, na nossa roupa, no nariz, arrumar aqui, tirar a ruga, nos seios, na barriga. Investimos mais no nosso corpo do que no reino. A palavra nos ensina que as pessoas traziam aos pés dos apóstolos grandes valores. Mas como? Se eu tenho que comprar uma terra nova, se eu tenho que tirar o tchauzinho, como? Se eu preciso comprar whey, creatina, bombinha, se eu preciso fazer um peeling, um shilling, como? Se eu preciso cortar esse pezinho de galinha que está aqui. O principal Deus do homem hoje está diante do espelho. E a Bíblia ensina que aquele rei rejeitou aquela rainha. Aquele rei rejeitou aquele que ele declarava juras de amor no seu leito nupcial. Ele rejeitou aquela que ele declarou que iria viver para o resto da sua história. Porque entenda, a declaração de Deus por mim e por você é eterna. A declaração de amor de Deus por mim e por você está exposta de geração a geração. Na Bíblia Sagrada, na cruz do Calvário, no Monte da Caveira. Ninguém consegue apagar essa declaração. Alguns vão lá no tronco da árvore e escreve lá R e M, E e D, J é com C ou com K? C, J e C. É C e C, verdade. Serdi, mas é Jonathan Serdi, não é não? É só Serdi. CC. Bicho, CC não combinou muito não. Estragou minha pregação. N e G. Mas o tempo apaga. Você faz uma carta que nem você mais lembra. Você manda um eu te amo no WhatsApp, um coraçãozinho e uma promessa assim até mais ousada. Mas se você virar a página do WhatsApp no outro dia, está assim, letras garrafais de reclamação, de briga. A cruz não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A declaração que ele fez ecoa até a eternidade. A promessa está lá, a declaração está lá. E aquele que morreu ressuscitou para que ficasse muito bem declarado: eu não mudei. Deus é imutável. Mas diante disso, eu quero dizer para você que as atitudes da noiva trazem rejeição ao noivo. E a Bíblia me ensina que aquele rei rejeitou aquela noiva. Ele fez uma seleção extraordinária. Ele pegou todas as mulheres que eram bonitas e virgens e mandou realocar essas mulheres a um lugar. E olha que coisa linda. Ele escolheu eunucos para cuidar dessas mulheres. Durante muitos dias, essas mulheres foram lavadas literalmente, banhadas com especiarias. Elas tiveram os pelos aparados. Elas tiveram as suas vestes trocadas. Elas foram banhadas nos mais poderosos cheiros do lugar,
para que elas estivessem aptas, não para serem aceitas pelo rei, mas para serem avaliadas pelo mesmo. Se o Senhor hoje te apalpar, Ele vai ver deformidades ou vai ver o sangue de Jesus no seu corpo. Se o Senhor hoje chegar perto de você e sentir o seu cheiro, Ele vai sentir o cheiro do pecado ou o cheiro do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Se o Senhor abrir os olhos que fulminam em você, Ele vai ver vestes alvas como a neve, ou vestes sujas de uma doutrinação mundana que não quer sair da igreja. A Bíblia ensina que aquela mulher foi rejeitada, e muitas e muitas e muitas outras não conseguiram alcançar o coração do rei. Até que a palavra ensina que uma mulher chamada Ester conseguiu não só alcançar o coração do rei, como conseguiu fazer com que o rei rejeitasse aquilo que todo homem deseja: a intimidade. Ela foi a única mulher que se apresentou ao rei, mas não se entregou a ele, não antes da realização do casamento. Quantos estão dentro da igreja e buscam as respostas de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, sem colocar Ele no seu devido lugar como Deus, Senhor e Rei da sua vida e da sua história? Eu quero o que Deus pode me dar, eu quero aquilo que Ele pode fazer, eu quero aquilo que Ele pode realizar, mas eu não quero colocar Ele no centro do meu coração. Eu quero um Deus que move, um Deus que age, um Deus que realiza. Eu quero um Deus que cura, eu quero um Deus que responde não o que Ele quer, mas aquilo que eu quero. Eu quero o sim de Deus, porque eu quero um sim. Eu quero que Deus diga um não na hora que eu quiser dizer um não. E quantas foram ali e se entregaram sexualmente? Quantas foram ali e entregaram a sua vida, o seu corpo, a sua história, sem pensar: olha, eu não quero o rei, eu quero aquilo que o rei pode me dar. Só que o rei já havia negado uma rainha. O rei aprendeu. A Bíblia me ensina em João que Deus, os olhos do Senhor procuram verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor procuram pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. Com muitos bens, adore e renda louvor. Com poucos bens, adore e renda louvores. Em tempos de glória, honra e uma vida bem sucedida, entrega a Ele a honra, a glória e o louvor. No tempo da adversidade, da guerra, dos nãos, no tempo do frio, no tempo da dificuldade, diga a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para todo sempre. Deus procura Jó, que ouça dos mais íntimos: abandona o teu Deus e morre. Ele não te respondeu, Ele não agiu ao seu favor. Eu saí do ventre da minha mãe. Eu vou morrer, eu vou voltar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E a palavra me ensina que aquela mulher Ester, ela se entregou ao rei, mas ela não entregou a sua sexualidade. E o rei aceitou. O rei viu nela um diferencial. Deus procura um diferencial aqui. Tem algum nessa noite? Aleluia. Eis-me aqui. Você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui. Oh, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ó, filho, não é a igreja. Não é ministério de louvor. Não é pastor, não é ceia. Não é quem é bonito, é quem é feio. É a sua vida com Deus. Não é isso aqui é matéria, isso aqui é uma conversa, uma falácia, uma ministração. Quantos grandes homens de Deus, mulheres de Deus estão aí, trazendo uma palavra extraordinária. Não é isso. Olha a sua situação, você é numa parede horrorosa, encostado na pessoa que está do seu lado, porque não tem para onde ir. Não é o espaço, não é o lugar, não é a igreja. É a quem habita aqui. Ele.
Aqui nós chamamos casa do pão, lugar do alimento. Aqui nós declaramos o farol de Deus, o lugar onde anuncia a salvação em Cristo Jesus. É aqui que nós falamos a congregação dos santos, o ambiente da glória de Deus. Porque a Ele, só a Ele, honra, glória, louvor, domínio, adoração para todo o sempre. Porque o centro não é o pastor, o centro é Jesus. E como saber se foi aceito ao Senhor? A Bíblia me ensina que havia uma fase de guerra e aflição naquele lugar. E havia uma determinação por parte de pessoas que serviam ao rei, mas não obedeciam ao rei. Aquelas pessoas tomaram uma decisão. Elas trouxeram um indicativo. Elas determinaram sobre aquele lugar. E aquele homem decidiu aniquilar aqueles que eram judeus. Nada que não se repetisse na história durante muitas vezes. E a Bíblia me ensina que o rei estava na sua sala de decisões. E eu quero profetizar hoje que o Senhor está na sua sala de decisões. A sala de decisões não é um lugar para nós entrarmos. A sala de decisões é um lugar onde o Senhor está. O santíssimo lugar é um lugar que Ele está, que a presença dEle habita. Não é um lugar que temos acesso, mas é um lugar onde recebemos respostas. Você não consegue tocá-lo, você não consegue vê-lo, mas você entende, Ele está nesse lugar e há de te responder. Amém? A resposta nem sempre é um sim que a gente quer ou um não que a gente quer, mas a resposta vem dEle. E a Bíblia me ensina que, pela história, pela liturgia do momento, qualquer pessoa que adentrasse aquele espaço sem a autorização do rei deveria ser morta. Qualquer pessoa que adentrasse a sala de decisões do rei sem a autorização daquele que dominava aquele lugar, ela deveria ser abolida da terra. Não precisava de uma ordem, a ordem já estava dada. Os soldados sabiam que ninguém poderia pisar naquele ambiente e permanecer vivo, porque aquele ambiente pertencia ao rei. Eu e você, nós temos que entender isso. Nós estamos na melhor fase e na pior fase da igreja. Porque tudo nos foi dado, toda habilitação nos foi dada, toda direção, todo poder. Nós estamos nos finais dos tempos, onde o Espírito tem se derramado sobre a igreja, onde milagres, curas, prodígios e maravilhas têm acontecido diariamente, mas ao mesmo tempo, essas facilitações e essas ações momentâneas têm enfraquecido os cristãos, têm deixado os cristãos dependentes de milagres constantemente, têm esquecido de quem Ele é, têm esquecido do nosso trajeto. Nós não estamos aqui para sairmos mais ricos, mais milionários, mais poderosos, mais bem casados. Nós não estamos aqui para resolver problemas. Nós estamos aqui para adorar aquele que é eterno. Nós não estamos aqui para levar uma bênção para casa. Nós estamos aqui com o princípio de buscar a eternidade nele. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A eternidade você já tem. Você já tem a eternidade. A eternidade você já nasceu com. Para quem gosta de predestinação, tá aí. Você já tem a eternidade. A eternidade você tem para o céu ou para o inferno. É sua. Agora eu acredito que Ele me dá poder. Ele me dá habilitação e autoridade para buscar constantemente. Eu fico com os armenianos. Vou continuar crendo que a minha atitude de fé vai me promover um caminho de salvação. E que a minha inconstância, a minha infidelidade pode me levar a uma vida promíscua, sem fundamentos, e assumir um compromisso com a esquerda, onde Jesus vai falar: segue naquela porta ali. A Bíblia então me ensina. Vamos para lá. Versículo 2: E o rei retirou o seu anel, o qual tinha tirado de Ramã, e deu a Mardoqueu. E Esté se pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Versículo 3: E Esté falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Ramã.
o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Esther. A Bíblia me ensina que na morte de Jesus o véu do templo se rasgou e nos habilitou a entrar no lugar outrora impossível. Hoje eu e você temos acesso ao Pai. Você não precisa do pastor, do sacerdote, do ministro para clamar a Deus. Você precisa apenas se posicionar e crer que Ele existe. A Bíblia me ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho fé, eu alcanço o coração dele. Você não precisa estar aqui, a não ser porque a Bíblia ensina que é bom e suave que os irmãos vivam, congreguem. Mas você tem a liberdade. Fique de pé. Você é livre hoje para alcançar o coração do rei. Eu quero declarar: ele já estendeu o cetro a você. Ele já moveu a liberdade e a autoridade para você viver princípios de milagres. O que você veio buscar nessa noite? Uma resposta, uma ação. Você veio brigar com ele e dizer: por que isso não aconteceu? Por que o Senhor não realizou em cima do meu pedido? Por que o Senhor não executou? Pois entenda, ele realizou muito mais do que você esperava. Ele tem sido muito mais do que Deus, Senhor da sua vida. O poder e o amor dele protetivo, o poder e o amor dele perfeito, tem mudado tempos e estações, tem promovido, ampliado a sua vida, tem te dado uma oportunidade de entender, e às vezes até no não, que ele continua no controle. Eu ouvi uma irmã dizer: pastor, é assim mesmo, Deus está no controle. Eu falei: não. Sabe o que é Deus está no controle? É quando dizemos: Senhor, fale-nos sim. E ele diz: não, porque eu estou no controle. É quando dizemos: Senhor, declare não para os meus inimigos. E Deus fala: sim, porque eu estou no controle. Eu e você precisamos entender isso. O não e o sim de Deus é porque Ele está no controle. E o nosso choro, a nossa lágrima, a nossa petição, a nosso poder de persuasão, a nossa eloquência não pode de maneira nenhuma construir uma ideia em Deus. Eu vou me arrepender e vou mudar os fatos. Não. Embora Ele é um Deus que muda tempos e épocas. O mesmo Deus que estipulou um tempo para o sol, permitiu que o sol parasse, permitiu que a lua não visse, para que houvesse vitória no meio do povo. Mas o mesmo Deus que permitiu vitória também permitiu derrotas, para que houvesse tratamento no meio do povo. A questão é: eu como noiva, quando eu vir a ordem do meu rei, devo me apresentar a ele puro, santo, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Um dia, esse que se foi e que ressuscitou, bradará nos altos céus, convocando a santa e irrepreensível noiva dele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia haverá uma convocação das trombetas, e os anjos, não os soldados, mas os anjos do Senhor, tocarão e convocarão a igreja de Cristo Jesus. Subiremos para Ele, amém? Ouviremos e subiremos para Ele. O nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, os nossos sítios, fazendas, helicóptero, os nossos dízimos furtados ou usurpados, que guardamos na nossa conta, achamos que vamos revender mais, ficarão aqui. E se o meu coração estiver preso ao dinheiro, se o meu coração estiver preso à minha namorada, ao meu namorado, ao meu noivo, à minha noiva, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus bens, então eu não ouvirei a Ele. Mas vai rasgar o céu do Oriente até o Ocidente. Diga: eu vou ser elevado aos céus. Diga: eu vou subir. Diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.